Meu Deus, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Ó Deus, será que o Senhor se zangou e só por isso o sol se retirou, deixando cair toda a chuva que há? Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Senhor, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi deste pobre que nem sabe fazer oração. Ó Deus, perdoe eu encher os meus olhos de lágrimas e ter me pedido, cheinho de mágoas, pro sol inclemente se retirar. Ó Deus, desculpa eu pedir a toda hora para chegar o inverno. Desculpa eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Essa música está há alguns dias no meu coração, na minha mente. Bom dia para você. Andei sumida, voltei. Tenho pensado muito no que eu quero falar, porque eu quero que chegue até as pessoas certas, né? Às vezes uma pessoa vai ouvir e vai ser tocado pelo Espírito Santo através dessa música, Súplica Cearense, do Fagner. Sabe por quê? Tu já pensou? Esse homem está fazendo uma oração. Ele fala, Deus perdoe este pobre coitado, que de joelhos orou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Aí Deus envia a chuva. Só que ele envia muita chuva. E ele fala, Deus, será que o Senhor se zangou? E só por isso o sol se retirou, deixando cair toda a chuva que há. Senhor, eu pedi para o sol se esconder um tiquinho. Eu pedi, Senhor, para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. Ele pediu, a chuva veio. Eu sou do interior. E nós pegávamos uma lata d'água e subíamos um tal de um poste que tinha, que é cruzeiro, com a lata d'água, pedindo chuva, porque o rio secava da gente brincar com os pedregulhos dos rios. Então eu sei o que é que esse cara está cantando, eu sei. E como ele também, eu não sabia. Eu levava os cruzeiros para o cruzeiro, com um monte de senhoras, cantando para chover, chover, chover. E quando vinha a chuva, descia tudo. Até o que a gente colocou lá no tal do cruzeiro, que ficava lá no alto, até aquilo descia junto. E eu ficava olhando como criança, descendo. Havia um cemitério no alto do morro, onde nós íamos colocar o pedido para chuva no cruzeiro, e descia caveiras, descia cobras, descia uma água vermelha, porque o barranco era vermelho, descia bichos ali. E eu, como criança, minha avó me pegava e me colocava numa mesa, não me recordo dos meus outros irmãos, mas a minha ela colocava numa mesa. A casa já era construída de uma forma que ficava alta, né, do chão, porque a chuva passava por baixo. E atrás tinha um córrego que vinha também por trás e inundava tudo. Acabava com o arrozal, as mandiocas, porque mandioca gosta de tempo ameno, não gosta de chuva demais, nem de muito sol. Tem que ser temperatura amena. As nossas hortas iam todas para fora. As couves iam. E depois nós íamos olhar e víamos o estrago. E eu, como criança, ficava olhando aquilo.
e não entendia, como esse homem aí. Eu pensava desse jeito. O que que houve? Por que que estragou tudo? Era para chover só um pouco. Não era para chover tanto. Nós pedimos chuva para molhar o chão e não dava tudo. Vinha lá de cima daqueles morros, quem é do interior de Minas sabe disso, tem muita montanha, e a água vinha para o vale onde nós estávamos. E vinha trazendo tudo junto. E é o que esse homem está falando, Fagner. Eu pedi para chover, mas choveu um pouquinho. Aí ele ficou confuso, ele falou, Senhor, será que o Senhor se zangou? O Senhor ficou aborrecido? Por isso que o Senhor mandou toda a chuva que tinha? O Senhor ficou irado, foi? Ah, Senhor, se eu não rezei direito, Senhor, me perdoe. Eu acho que a culpa foi deste pobre que nem sabe fazer oração. Perdoe eu encher os meus olhos de água e ter lhe pedido, olha só, cheinho de mágoas, pro sol inclemente se retirar. Desculpa eu pedir a toda hora para acabar, chegar o inverno. Desculpa eu pedir para acabar com o inferno que sempre queimou o meu Ceará. Você sabe por quê? Se você é cristão que vai assistir esse vídeo, sabe por quê que nós precisamos negar a nós mesmos para pregar o evangelho? Porque tem muita gente lá na tua terra e na minha terra que ainda continua pedindo por cruzeiro, para a chuva vir. E aí você saiu do engano e da mentira, mas hoje você não está fazendo nada. Hoje tem um monte de Fagner e Silvias, e talvez você, Maria Tereza, no engano. E quando a chuva cai, você se sente culpado, porque você acha que pediu errado, que Deus se aborreceu. Quem pede para Deus, como tudo que eu fazia, eu pedia para Deus. E essa súplica é isso. Ele estava pedindo para Deus, para o único que podia resolver. Deus resolveu, mas ele achou que Deus se aborreceu. Por ele viver reclamando que ele queria chuva, queria chuva. O evangelho tem que ser pregado. Porque talvez alguém aqui hoje vai assistir e vai entender que não foi sua culpa. Nós não sabemos mesmo pedir direito. Mas hoje, muitas coisas eu peço, eu falo, Senhor, me dá a dose certa. Porque quando vêm os temporais, nós não sabemos por que vêm. As nossas faltas de limite, quando pedimos às vezes com ira. E hoje eu sei o resultado da ira ou da mágoa, como ele fala. Então, vamos pregar o evangelho. Viaja. Tá viúva, tá sozinha, viaja. Vai passear. Com certeza tem alguém precisando ouvir que Deus não mandou a chuva porque estava irado. É porque quanto mais tempo demora a chuva a cair, mais violenta ela virá. Já vi tempestade de gelo na minha terra, sertão de Minas, sequíssimo. Não era Deus irado, não era o Pedro arrumando a casa, como mamãe falava, não era. Minha avó falava. É São Pedro que está brigando lá em cima, arrumando a casa, olha que doideira. E eu falava, meu Deus, que briga que está lá em cima. Coisa lá tá feia. Eu pensava até que podia cair alguém em cima de mim. Eu era criança. Então, tem muitos na ignorância, na escuridão. Ignorância é falta de conhecimento. Ignorância é escuridão, é treva. É onde não entrou ainda o conhecimento. A palavra ignorância não está ofendendo. Ela está dizendo o seguinte: você precisa conhecer mais fundo as situações pelas quais você passa. Então, pregar o evangelho é acordar quem está no engano e no sono. Como um dia eu estive, pedia para a pessoa certa, mas não entendia o resultado quando via. Compartilhe esse vídeo. Um beijo para você. Comente aí, eu gostaria de ouvir. Com certeza alguém vai ouvir aqui. Isso vai me animar mais ainda, porque eu confesso que às vezes eu falo, vou desistir. Mas essa música está batendo forte no meu coração. Tem uns 20 dias. E era o Senhor querendo falar com algum sertaneja,
que hoje de repente está aqui, né? Vivendo muito bem e esqueceu que lá na tua terra ainda tem gente ainda achando que pediu errado e que Deus enviou chuva forte demais. Senhor, perdoe este pobre coitado que de joelhos rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Quero te dizer, você que vai assistir esse vídeo, você não exagerou na oração. É que Deus viu tamanha fé em você, que resolveu responder de forma bem forte, tá bom? Beijo no teu coração, continue orando. Ore para a chuva cair, ore pelo teu marido, ore pelos teus filhos. Acredita no viciado, no drogado, que ele pode ser liberto. Não desista daqueles que são seus, não desista da sua família, não desista dos seus parentes, não desista desse amigo que Deus te colocou para orar, porque é uma súplica e Deus responde súplicas. Fica em paz. Curta, compartilha, me ajuda aí a divulgar, ok? Bom dia.